Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje estarei aqui novamente com vocês. Me façam companhia, viu? Não quero ficar sozinha aqui, não. Vamos lá? Hoje o nosso conteúdo será de matemática. Ontem eu falei para vocês que iríamos continuar com o assunto de fração na aula depois de ontem, né? Que é hoje. Então, olha lá, ideias de fração. Só que é uma outra ideia. Hoje nós iremos trabalhar com quantidade discreta. Ontem foi contínua, mas a gente vai relembrar um pouquinho, tá bom? Mas antes disso, olha só, não deve esquecer, né? Que vocês podem assistir às nossas aulas olha lá, desculpa que deu aqui um probleminha, mas a gente se ajeita. Olha lá, vocês podem acessar as nossas aulas pelo YouTube. Não esquece não, né? Já se inscreveram lá no Educa Recife? Ativaram o sininho para ver quando é que a aula chega lá. Se perdeu a aula aqui na TV, assiste no YouTube, porque fica tudo guardadinho. Você não perde absolutamente nada. E aí? Vamos lá. Lembram da aula que nós trabalhamos? Anterior? Isso! Será que lembram? Vocês viram? Olha só, nós trabalhamos com o quê? Fração, foi! Isso, fração! E nós iniciamos a aula anterior com essa receita de cupcake. Será que alguém fez aí um cupcake? Se fez, não esquece de enviar para mim não, tá bom? Tô a fim de experimentar. Então, nós trabalhamos com a receita de cupcake e vimos esses números que estão aí, essas quantidades, que são dois números que está representando uma única quantidade. Lembraram? Olha lá, por exemplo, 1/2, trabalhamos isso. 1/2 de xícara de açúcar refinado. 1/2 é um número fracionário que nós aprendemos ontem. Por que tem esse número em cima, esse 1 em cima? Por que tem esse tracinho e esse 1 embaixo? Lembram? Como foi que vocês aprenderam isso? E o denominador, que é o número que fica embaixo, significa as partes que foi dividido inteiro. Nesse caso, 2 partes. E 1 em cima, no numerador, significa a parte que pegamos. Por exemplo, se eu tenho aqui... Lembram da barra de chocolate? Lembram? Nós trabalhamos com a barra de chocolate. Aí vimos, olha o tracinho aí, dividindo a barra de chocolate ao meio. Se eu dividir ao meio e eu pego metade, então eu peguei 1/2, ou seja, se a barra de chocolate está dividida em 2 partes, como vocês estão observando, esse 2 está representado embaixo, no denominador. E o 1, que foi a parte que eu peguei, que eu comi, porque eu amo chocolate, e você também? É uma delícia, né? Então, uma parte das 2 que eu peguei, então o 1 fica no numerador, aí forma 1 em cima e 2 embaixo. E o 2 embaixo, como é que nós lemos? Meio. No caso da fração, 1/2, que é essa aqui, ó, só para nós lembrarmos. Olha só, 1 em cima, que foi a metade do chocolate que eu peguei, e 2 significa as 2 partes do chocolate que eu dividi o chocolate. Eu leio como? Aprenderam isso, não é? 1/2. Muito bem. Foi isso aí, eu estou revisando a aula que nós vimos ontem. E ali, ó, nós vimos a questão do copo também. Lembra quando eu mostrei o copo cheio, o copo pela metade? Se eu tomei a metade da água, eu tomei o meio da água, também é 1/2. Vimos em forma de pizza. Olha lá a pizza dividida. Essa pizza, por exemplo, ela está dividida em 8 partes. Então, se a pizza está dividida em 8 partes, o 8 fica no denominador. E se eu peguei uma, então o 1 fica no numerador, em cima. Aí a fração que eu formo é o quê? 1/8, ou seja, uma parte de 8. Então, isso foi a aula que nós vimos ontem. Como tem alguma coisa a ver, né? Porque são frações, mas hoje a gente vai ver
situações diferentes, porque iremos trabalhar com frações discretas. Ontem foi mais assim com objetos que a gente dividia. Hoje vocês vão trabalhar com... O inteiro vai ser de uma forma diferente. Aí você tem que ficar muito ligado para aprender, viu, pessoal? Então, acorda aí, vamos se animar para sairmos dessa aula hoje sabendo tudo sobre essas frações. Aí eu trouxe para vocês uma situação problema. Vamos ler comigo? Olha só o que é que diz a situação problema. Diz o seguinte: a gestora da escola, que Verônica é professora, disse que 1/5 da turma dela não foi pegar o kit escolar. A turma tem 20 estudantes. Quanto é 1/5 de 20? Olha só, gente. Agora eu quero descobrir 1/5 de 20 de uma quantidade. Será que eu vou resolver esse problema do mesmo jeito que eu resolvi ontem? O que é que vocês acham? 1/5 de 20, professora? Ontem a senhora me mostrava um objeto e eu vi ali o que eu tinha pego. Mas hoje, 1/5 de 20? Olha só. 1/5 de 20 estudantes. Pensa na sala de aula de vocês. É como se tivesse 20 estudantes na sala de aula e apenas 1/5 foi pegar o material, né? Então, 1/5 não pegou o material. 1/5 de 20 estudantes. Olha aí os estudantes, vocês estão percebendo as gravuras representando os estudantes. Dessa vez, vocês vão pensar no inteiro com esta quantidade. O inteiro aí será 20. Lembram quando a gente estava trabalhando o inteiro na barra de chocolate? É como se o inteiro estivesse ali, os 20 alunos. Só que agora vão ser essas quantidades, tá bom? Pensa aí, o inteiro agora é o 20. Aí, olha só. Na fração 1/5, o inteiro está dividido em quantas partes? Isso nós aprendemos ontem. Pensa aí. 1/5. Qual é o número aqui nessa fração 1/5 que diz para mim que o inteiro foi dividido? Qual é? Será o 1 ou é o 5? Qual desses números na fração? Aprendemos isso. Qual é desses dois números na fração que indica que o meu inteiro foi dividido em tantas partes? Qual deles? Isso, gente, o denominador, que é o 5. Então, eu sei que esta quantidade, se eu quero calcular 1/5, a quantidade que eu vou dividir isso aí é em 5 partes. 1/5 eu dividi em 5 partes, então fica mais fácil assim. No caso, eu tenho quantos alunos aí? 20 alunos. E esses 20 alunos serão divididos em quantas partes? Em 5, porque a fração está me dizendo. Não é ninguém que me disse, não. É a fração. Este 5 está dizendo que eu vou dividir a quantidade de alunos em 5 grupos. Vamos ver como é que vai ficar isso? Aí eu vou descobrir o que é 1/5. Olha só. Aqui nós temos, ó, mostrando para você que o 5 que está no denominador significa as 5 partes que eu vou dividir essa quantidade de alunos. Agora vamos ver comigo. Olha só. Dividir os alunos em... Olha bem, conta aí. O primeiro grupo, 1 grupo, 2, 3, 4, 5. Então, o que é que eu fiz aí? Eu fiz a divisão da quantidade de alunos pelo 5, porque na fração ele está me dizendo, a fração está me informando que eu tenho que dividir aquela quantidade por 5, e foi isso que eu fiz. Só que vocês lembram de um detalhe? Eu expliquei para vocês que quando estamos falando de fração, os grupos precisam ter a mesma quantidade. Agora confere, será que tem a mesma quantidade em todos os grupos? A mesma quantidade de alunos? Vejam aí,
No primeiro grupo tem 4, no segundo 4, no terceiro 4, no quarto 4 e no quinto 4. Então, está correto a divisão? Corretíssimo, a mesma quantidade. Eu dividi em 5 partes? Dividi, olha aí os 5 grupos. Agora, eu quero descobrir, olha o meu inteiro, aqui o meu inteiro, que era os alunos, foram divididos. Como eu dividi a barra de chocolate, gente? Só que agora eu estou dividindo os alunos. Dividiu em 5 partes. E aí? Será que você sabe o que é 1/5 agora de 20 alunos? Nesses grupos, o que é 1/5? Isso! Cada retângulo desse é 1/5. Aí eu pergunto para vocês, se cada retângulo desse com essa quantidade de alunos é 1/5, quanto é 1/5 de 20 alunos? Responde aí para mim. Descobriram? Vê aí se vocês descobriram. Corretíssimo, minha gente. 1/5, olha só, são esses alunos que estão aqui dentro desse grupinho. 1/5 de 20 serão quantos alunos? 4 alunos. Poderia ser qualquer um desses grupos? Poderia, porque cada grupinho desse é 1/5. Poderia ser o primeiro, poderia ser o segundo. Eu só quero uma parte das 5. E eu peguei uma parte das 5. Aí é 1/5. E então, qual é a resposta? 1/5 de 20 alunos. São quantos alunos, pessoal? São 4 alunos, 4 estudantes. Aí eu respondi a minha situação, problema, dessa forma. Eu fiz o quê? Eu peguei o total de alunos e dividi por 5, né? Aí eu encontrei 20 dividido por 5. A gente já aprendeu divisão também. Aí deu 4, porque 4 vezes 5 é 20. Aprendemos até a operação inversa em outra aula, né? Então, olha lá, eu falei que era importante saber disso, para a gente parar aqui. E fica fácil agora, nós descobrimos. Mas ficou assustado? Ah, não, professor, isso é muito difícil. Mas a gente vai trabalhar outros exemplos para que você consiga aprender tudo direitinho. Eita, que deu um probleminha aqui agora, mas a gente vai retornar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para voltar para vocês, tudo tranquilo. Isso aqui nós já vimos. Vamos ver devagarzinho. Pronto. Aí agora, olha só, outra pergunta para você. E se, antes foi o quê? 1/5. Agora, e se 2/5 dos estudantes não tivessem pego o livro? Antes a gente viu que de um total de 20, 1/5 dos alunos não pegou o kit. Foram 4 alunos. E se agora 2/5? Se são 2/5, são 2 partes de 5, dos 5 grupos. Então, ó, é 1/5 mais 1/5. Então, 1/5 mais 1/5 vai dar o quê? 2/5. Então, 2/5 são quantos estudantes? É só eu somar os 2 grupos, porque eu peguei 2 grupos dos 5 que eu tinha. Então, eu peguei 2/5. Aí é só contar quantos estudantes estavam nos grupos. 4 aqui, mais 4 aqui, deu um total de 8 estudantes. Isso se 2/5 de 20 alunos não tivessem ido pegar o kit. Aí daria 8 alunos. Tá vendo como fica mais fácil, clareando as ideias, né? Então, vamos lá. Olha lá agora. Agora, Karina, uma caixa de lápis que você tem aí, né? Então, olha lá. Karina comprou uma caixa de lápis de cor com 12 lápis. Pensa aí na caixa de lápis de cor, na sua que você tem. 12 lápis. Porém, 2/6 do total do lápis, ela vai dar para sua irmã. 2/6 do total. Quantos lápis tem? 12. Quantos lápis ela vai dar? E aí, pessoal?
ela tem 12 lápis e ela vai dar 2 cestos. Como é que a gente vai resolver isso? Como é? Olha lá, 2 cestos de 12 lápis. Eu já ensinei para vocês que na fração 2 cestos, o inteiro está dividido em quantas partes, gente? A fração está aí, olha para ela. Qual é o número na fração que me diz em quantas partes o inteiro está sendo dividido? Será o número baixo denominador? O de cima ou de baixo? Pensa aí, eu já dei para vocês várias dicas. Correto, é o número de baixo. Então, o total de lápis será dividido por 6 grupos. O total será dividido por 6 grupos. Opa, desculpa aqui novamente. Então, vamos praticar? Vamos ver aqui na mesa, eu vou mostrar para vocês. Olha bem, aqui eu trouxe os lápis que a menina tinha comprado, né? Olha bem, trouxe os lápis e nós vimos lá que pedia que 2 cestos ela ia dar. Então, vocês já sabem, esse total de lápis, eu tenho quantos lápis na caixa? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iguais aos da garota lá, né? Só que nós vimos que na fração, ela estava dividindo a quantidade de lápis por 6 grupos. E nós vamos fazer isso para depois calcular quanto é 2 cestos do lápis. Se vocês já sabem que o número de baixo da fração é a quantidade que eu vou dividir, os grupos que eu vou fazer, então olha só, se eu tenho aqui, eu vou dividir 12 por 6. Quanto é que vai ficar em cada grupo? Vamos ver? Olha só, vamos ver. Se eu for botar um grupo, são 6 grupos, né? Não pode sobrar. 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou lápis. Será que dá para eu dividir novamente? Com certeza. Então, ó, vou acrescentar aqui. Tem que ficar igual, né, a quantidade. 2 lápis aqui, 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2, mais 2 e mais 2. Agora eu fiz quantos grupos? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fração não estava me pedindo para eu dividir a quantidade de lápis em 6 grupos? Foi isso que eu fiz. Só que é isso que ele quer? Ele quer saber quanto é 2 cestos desse lápis. Então, aqui, ó, eu tenho um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 2 cestos, minha gente. Eu vou pegar quantos daqui? Como? Um grupo é o quê? 1 cesto. Mais 1 cesto são 2 cestos. Então, eu vou pegar este grupinho, que é 1 de 6, mais esse, que vai fazer 2 dos 6. Então, 2 cestos do lápis. Aí eu pergunto, 2 cestos de 12 lápis são quantos lápis? 2 cestos são esses daqui. 2 cestos do total de 12 dá quantos lápis aqui? Correto! 2 mais 2, 4 lápis. Então, fica bem fácil quando a gente aprende a dividir, entende que o número de baixo da fração é a quantidade de grupos que eu vou fazer com aquele valor, com aquela quantidade de objetos que eu tenho aí. Então, isso é a fração discreta, né? Nós temos que fazer essa jogada para descobrir o resultado. Agora que eu mostrei na prática, vamos conferir isso aí? Olha só. Nós fizemos os grupos, correto? Então, ó, 1 cesto, né? Vocês observaram que eu tinha, cada pedacinho desse eu tinha 1 cesto, só que ela estava querendo 2. Eu simplesmente juntei os 2 grupos, 1 cesto mais 1 cesto. Eu fiz 2 dos 6. Então, eu fiz aqui 2 cestos e contei a quantidade de lápis que
que tinha em cada grupinho. 1/6 eu tinha 2 lápis e mais 1/6 mais 2. 2 mais 2, 4 lápis. Nós temos que entender que o sexto aqui são a quantidade de grupos que eu dividi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fração não está me dizendo isso? É só olhar a fração, o número que está embaixo. 2/6 estão ali, 4 lápis, correto? Vamos ver agora o próximo. Vilma fez 10 rosas de tecido e vai usar 1/2 para decorar sua almofada. Quantas rosas serão usadas? 1/2 das rosas, minha gente. Eu trouxe até as rosinhas aqui para vocês. Ela fez aí 10 rosas. Olha aqui as rosas parecidas, né? Com a que Vilma fez. Estão aqui as 10 rosas. Aí eu pergunto para vocês. Aprendemos a dividir a metade na barra de chocolate ontem. A metade disso aqui, se é meio, o 2 embaixo na fração está dividindo em 2 grupos. Então, olha só, vou dividir aqui, que é o primeiro grupo, e aqui é o segundo grupo. E no problema, aqui eu tenho 1 de 2, então eu tenho 1/2. Então, é justamente essa parte que a Vilma utilizou, que ela vai utilizar para decorar a sua almofada. E então, minha gente, me responde aí, quanto é 1/2 dessas quantidades, dessa quantidade de 10? 1/2 das 10 rosas. Eu já mostrei para vocês. Agora tá fácil, não tá? Eu tô dividindo as rosas ao meio, a quantidade na metade, ao meio. Aí, olha lá. Dividi e olha lá, peguei uma parte, né, que o meio é a metade, 1/2. E então, 1/2 de 10 são quantas rosas? 5 rosas, que vocês observaram aí. Estão compreendendo? É só a gente entender, né, que o número debaixo da fração é a quantidade de grupos que eu vou formar. Aí, quando você forma o grupo, é só contar quantos objetos tem ali e você descobre. Tá bom? E agora, vamos ver aí. Rita fez 12 brigadeiros e deu 1/3 para sua amiga Vilma. Quantos brigadeiros Vilma recebeu? Olha bem, 1/3 dos brigadeiros. Ela fez 12. Em quantos grupos eu vou dividir essa quantidade de brigadeiros? Olha a fração. Preste atenção. Qual é o número? O 3 no denominador me diz em quantos grupos eu vou dividir esses brigadeiros. Serão 12 para dividir para 3 grupos. Quantos brigadeiros ficará em cada grupo, minha gente? Olha só. Na fração 1/3, o inteiro está dividido em quantas partes? Em 3 partes, que eu já expliquei para vocês. E agora vocês já sabem. Pega essa quantidade de brigadeiros e divide em 3 grupos. Lembrando que os grupos precisam ficar com a mesma quantidade de brigadeiros. Na fração, ninguém pode ficar com mais que o outro. Então, se você pega os 12 brigadeiros e vai dividir em 3 grupos, é como se você fosse colocar em 3 bandejas. Então, cada bandeja vai ser 1/3. Olha lá, eu peguei os brigadeiros e vou dividir a quantidade de brigadeiros para 3. Aí, novamente a pergunta, por que, professora, dividiu para 3 grupos? Foi a fração, não fui eu. A fração está me dando o resultado. O 3 me diz que eu preciso dividir esta quantidade, que no caso são 12, em 3 grupos. E foi isso que eu fiz. O primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. Aí você observa, a quantidade de brigadeiros está igual. Eu tenho aí, ó, 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro. Corretíssimo. E agora fica fácil para eu descobrir quanto é 1/3 de 12. 1/3 é um grupo desses, ó. É um grupo desses. E aí, olha direitinho.
Se 1/3, porque é 1 dos 3, lembram? 1 dos 3. Se 1/3 de 12 brigadeiros é a quantidade que está em cada grupo. É só contar, né, minha gente? E então, quantos brigadeiros tem aí? Em um grupo, que é 1/3. Fácil, não é? Olha lá. Pois é, 1/3 de 12 brigadeiros são 4 brigadeiros que vocês estão vendo aqui na setinha mostrando para vocês. Aí você pode perguntar, ô professora, eu quero que o meu terço seja esse aqui. Pode ser. Eu quero que seja o outro. Pode ser, porque cada parte dessa é 1/3. Não tem para onde correr. Então, 1/3 é só uma parte dessa. Aí é só olhar. Eita, 1/3 está ali dentro daquele grupo. É só eu contar a quantidade, no caso, dos brigadeiros. Não fica fácil? Você só tem que olhar o número que está embaixo da fração, no denominador, para dividir a quantidade por aquele número. Aí fica fácil descobrir, minha gente. Só não pode esquecer essa dica, tá bom? O denominador na fração é muito importante para sabermos em quantos grupos iremos dividir aquela quantidade. Vamos ver aqui. Agora eu tenho o quê? Balas, bombons. Então, ó, em um saco com 9 balas, Miguel chupou 1/3. Ele tinha 9 balas e chupou 1/3. Quantas balas ele chupou? Gente, já está aí mostrando. 1/3 de 9. As balas estão aqui, prontinhas para vocês. 1/3 é um grupo desse aí. Quantas balas ele chupou, pessoal? Opa, de novo, já fomos lá para frente. Estamos com alguns probleminhas técnicos, mas a gente chega lá. Então, pronto, dividimos em grupos, porque o 3, que está no denominador, ele me diz em quantos grupos eu vou dividir, no caso, as balas, os bombons aí. Então, eu fiz um grupo, 2 grupos, 3 grupos. 1/3, 3 da fração, é a quantidade de grupos. Então, 1/3 é só um grupo desse. 1/3 de 9 balas são as 3 balas. É só contar quantas balas ficou em cada grupo. Não é fácil? Sabia que vocês iriam compreender o assunto de hoje. No começo parece ai, mas eu já dei a dica que você tem que olhar o número de baixo da fração, o denominador, que é a quantidade que eu vou dividir os meus objetos, no caso, né? E foi isso que nós trabalhamos hoje. Trabalhamos o quê? Ideia de fração, quantidade discreta. Aprendemos a pegar uma quantidade de objetos e com a dica da fração, o que é que eu tenho que olhar? O denominador, o número que está embaixo, porque ele vai me orientar a eu pegar esses objetos e dividir naquela quantidade de grupos. Quando eu divido, aí eu sei que cada pedacinho daquele é no caso aí, se for 1/3 é 1 de 3, se for 1/5 é 1 de 5, se for 2/5 são 2 partes daquelas das 5, dos 5 grupos que eu formei. Então, a dica é essa que você não pode esquecer. Então, foi o assunto que nós vimos hoje de quantidade discreta. A fração quantidade discreta. A outra que nós vimos na aula anterior foi fração da quantidade contínua. Então, essa foi as ideias de fração que nós trabalhamos nessas 2 aulas. Ah, você não assistiu não, foi? Então, volta, vai lá no YouTube para pegar a aula anterior, para ficar aí por cima, por dentro de tudo e não perder nada. E com certeza agora você deve ter aprendido a trabalhar com fração. Não é um bicho de sete cabeças não, né? Sabendo que fração significa aquela quantidade que não é inteira, que eu dividi, eu fracionei. É só uma parte do todo. Fração é isso. São aqueles 2 números que está representando uma única quantidade. Tá legal? E como não poderia deixar não poderia
Eita, que agora enganchou. Deixar uma atividade para vocês. Tem uma atividade de desafio. Olha só. Desenhe 30 bolas de gude. Desenhe aí no seu caderno. Depois de você desenhar as bolinhas de gude, separe um quinto dessas bolas de gude e dê para um colega ou uma colega. Gente, olha a fração. Essas bolas de gude que você vai desenhar, que são 30, você vai dividir em quantos grupos? Em 5 grupos. Aí, ó, quantas bolas de gude você separou para dar? Você só vai dar um quinto, ou seja, um pedaço daqueles, um grupo daqueles 5. Aí você vai descobrir, certo? Lembre que o total de bolas de gude será dividido em 5 grupos com a mesma quantidade. É a dica da fração. É só olhar o denominador. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos encerrando a nossa aula de matemática por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo sobre fração. Então, ó, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula.